Olá, boa noite. Acho que estamos já ao vivo. Olá, pessoal. Sou a Thaís. Do meu lado está a Vanessa. Vanessa, obrigada por ter aceito o nosso convite. Né? A Memed é parceira da MedPlus há mais de 2 anos e a gente é muito feliz, né? Para nós é uma conquista, né? A gente ter uma prescrição digital tão inteligente, tão eficiente, que ajuda realmente, né, o médico e o paciente na ponta, né? O objetivo dessa live hoje, ela tem um cunho muito prático, né? A Vanessa, a gente estava conversando antes, a gente quer ser bem objetivo e mostrar para vocês na prática os benefícios. E a Vanessa até citou para mim antes, Thaís, às vezes a gente usa a Memed há 1, 2 anos e a gente não sabe tudo o que ela pode oferecer para a gente. Então, esse é o objetivo, né? Quem está no ao vivo com a gente, quem vai assistir depois a gravação, eu acho que a gente tem a oportunidade de aproveitar realmente todos os recursos que estão dentro do MedPlus para ajudar nós no dia a dia. A Vanessa, ela é Key Account Manager, né, da Memed. Depois, Vanessa, queria que você falasse um pouco do teu background. Para nós, assim, a gente fez em maio, a gente estava ali bem no auge, né, em maio, uma live com o Ricardo Moraes, que é CEO da Memed, é um grande amigo, parceiro, e a gente viu ali realmente a expressividade e o crescimento que a prescrição digital tem. Então, acho que a gente não precisa falar da importância que ela tem para a gente, porque a gente sabe e a gente comprovou, né, a pandemia realmente acelerou muito tudo, mas a importância que a gente precisa aderir. E eu acho que para nós, quanto software de gestão clínica, a gente sempre fala que a gente escolheu muito bem o parceiro há 2 anos e meio atrás, porque a gente nem sabia o quanto vocês iriam realmente escalar e quanto a gente também acabou escalando nesse período, mas quanto o médico está ganhando muito e a gente vê os pacientes realmente se beneficiando da prescrição digital. Van, fala um pouquinho aqui você, né, o que é a tua história um pouco na Memed e também aí na sequência a gente recebeu várias perguntas, né, de vocês inscritos, então a gente vai fazendo para a Vanessa e a Vanessa vai exemplificando para a gente aí na prática. Legal, obrigada pelo convite, Thaís. Acho que a gente tem o mesmo orgulho de falar que é parceiro da MedPlus. É muito legal essa parceria, porque né, tem que ser dos dois lados, os dois têm que conseguir usar bem o que cada um tem de melhor, e é tão bacana quando a gente vê um parceiro que entende que, puxa, eu não preciso fazer tudo sozinho, né, eu posso contar com parceiros para serem complementares e oferecer uma ferramenta cada vez melhor para o meu usuário médico, e é isso que a gente quer fazer. Eu não quero falar muito de mim, acho que o mais importante é a gente falar da ferramenta mesmo, mas, bom, me chamo Vanessa, muito prazer para quem não me conhece, eu trabalho na Memed há 2 anos e meio já, sou extremamente apaixonada por essa organização, sou muito fã do que a gente está fazendo, gente, porque é isso, né, a gente está ajudando o paciente, está ajudando o médico, está levando acessibilidade, então, é o que a gente quer, né, a missão da Memed é tornar a área da saúde mais eficiente, mais humana. Então, como que por meio das ferramentas, por meio da tecnologia, a gente permite que o médico invista o tempo dele no paciente e o mínimo de tempo com a ferramenta. A ferramenta é o que precisa ser feito, ela tá ali para ajudar, mas ela não tem que ocupar espaço, né? Então, é isso que a gente quer. E como plataforma, a Memed já existe há 8 anos, né? Desde 2012, a gente se especializou em prescrição médica digital, que parece ser uma coisa que ficou mais quente agora, né, Thaís? Mas é legal no Brasil desde 2011. Né, e até se você olha para um panorama um pouco mais abrangente, como a própria telemedicina, a teleconsulta já existe em países como China, Estados Unidos, desde a década de 90. A gente que teve que meio que correr atrás do tempo aí quando a pandemia estourou para ir atrás de tecnologias que possibilitassem ao paciente ser atendido mesmo numa situação de isolamento social. Mas, mesmo o isolamento passando, por que não contar com a tecnologia para facilitar o acesso, reduzir papel, melhorar a qualidade da informação, para ajudar o médico a ter até mais informação para tomar decisão corretamente ou com mais segurança, né? Ele não precisa memorizar tudo sozinho, ele não precisa saber tudo de cabeça, ele pode contar com ferramentas para isso. E essa é a nossa ideia. E aí, de maneira geral, a Memed ela é uma plataforma que hoje já tem 120 mil médicos usuários, né, de 500 mil aí no país, é uma taxa bem relevante. Hoje a gente produz mais de 1 milhão, a gente não, né, os médicos, eles geram mais de 1,5 milhão de receitas por mês, e a gente
hoje está integrada em mais de 30 mil farmácias, são 196 sistemas de clínicas, hospitais, operadoras integradas. Então, o que a gente faz, a gente só faz isso e faz há muito tempo, então a gente sabe o que a gente está fazendo, né? E a ideia faz muito bem. Graças a Deus, acredito que sim. Então, a ideia hoje é essa. Então, até acho legal a gente partir das perguntas, que a gente já faz bem direcionado, bem mão na massa. Minha ideia é mostrar minha tela mesmo, navegar, mostrar como que o médico acessa determinadas funcionalidades, consegue usar melhor a ferramenta, como que o paciente recebe isso, porque é muito legal também para o médico entender a perspectiva do paciente, saber tirar dúvidas, né, se ele tiver, saber até se ele vai ser bem atendido, como que é o processo, e mostrar até a perspectiva do outro lado da mesa, que é a farmácia ou o laboratório de exames, como que ele faz com essa receita, né? E aí a gente, enfim, até coisas em questão de legislação um pouquinho, ou então em relação à própria certificação digital, que eu acho que gera bastante dúvida, meu papel aqui para responder. Perfeito, Van. Então, assim, basicamente, algumas perguntas, acho que algumas eu vou poder citar alguns médicos, né, que enviaram para a gente, alguns bem conhecidos do nosso time de atendimento. Então, assim, a gente sabe que basicamente as dúvidas, Vanessa e pessoal, a gente sabe que vai muito para a linha de controle especial, né, de receituário especial e também muita questão de assinatura digital, né, como assinar e assim por diante. Uma das perguntas que a gente recebeu foi da doutora Fabiola Borges, é uma ginecologista de São Paulo, é muito querida. Como enviar digitalmente a receita de controle especial? E ela até comentou, eu só consigo enviar a receita simples. Uhum, perfeito. A receita de controle especial, antibiótico, receituários das listas C1, se não me engano, adendos A1, A2 e B1, inclusive, elas foram favorecidas no início dessa pandemia, né, em março. Com a portaria do Ministério da Saúde, foi liberado a prescrição digital de medicação desse tipo, né, de controle especial, que antes não era possível no receituário digital, e também o transporte, Thaís, isso é muito legal, porque antes, por exemplo, não era possível você comprar um antibiótico via delivery, porque não era possível o motoboy transportar isso, agora pode, né, e a gente espera que se mantenha também no pós-pandemia, né, e aí, até eu acho legal, Thaís, eu mostrar dentro da plataforma como a ferramenta já faz. Então, nesse caso, por exemplo, quando o médico selecionar qualquer medicamento que precisa ser prescrito no receituário de controle especial, ele automaticamente já gera o modelo do receituário de controle especial e manda para o paciente a via digital. Então, eu vou mostrar para vocês como funciona, beleza? Perfeito. O que mais aí, para eu já mostrar de uma vez? Então, vamos lá. Então, acho que seguindo aí, até que você falou, né, das receitas, aqui a doutora Suzete falou assim, posso prescrever medicamentos de controle especial branca e azul por via digital? E aí, acho que dá para você também falar sobre isso. Aí também ela comentou, a doutora Karina Vita, ela já faz prescrições pela MEMED e ela envia por SMS, mas ela não tem assinatura digital. Então, ela gostaria de saber quais são os parâmetros para certificação, né? Uhum. E ela pergunta, né? Se tiver a certificação, eu não preciso mais imprimir as receitas, né? Então, acho que a gente já pode mostrar. E aí, até uma doutora comentou aqui, ao prescrever, gostaria de ter a opção de não assinar digitalmente. A prescrição só vai se eu validar minha assinatura digital. E aí, questão de mudar os dados lá na receituário especial, que a gente pode mostrar também. Bom. Legal, bem legal. A primeira pergunta que você fez ali é sobre o bloco azul, bloco amarelo e bloco branco. Essa é uma pergunta bem comum. Então, são aqueles receituários que a gente chama com notificação, né? Esses receituários, de fato, ainda não é possível prescrever em formato exclusivamente digital. O médico pode inserir no receituário digital, o paciente pode receber no celular, até porque facilita muito, né? A gente está com o celular o tempo todo na mão. Então, se sei lá, estou no meu trabalho, estou em algum local, preciso lembrar a posologia, eu tenho ali a mão. Mas no momento da compra, a farmácia só vai vender se o paciente apresentar o canhoto, né, aquela receita física, porque ela é numerada, ela tem um controle especial da Anvisa e tudo mais. Então, o médico precisa, de alguma forma, entregar aquela via física. Inclusive, Thaís, a gente tem na MEMED, como a legislação tem mudado, especialmente agora, teve muitas medidas que foram tomadas durante a pandemia, algumas coisas provavelmente vão se manter, outras não, houveram, de fato, modificações. A MEMED, ela criou um compilado dessas regras, o que pode e o que não pode para cada tipo de receituário, e a gente hospedou no nosso blog, até depois eu posso compartilhar com você, ó, é um link bem simples, não sei se vocês estão vendo na minha tela.
Ainda não, Van, você vai ter que, agora, acho que agora tá carregando. Ela não Agora ajuda.memed, né? na verdade, esse é um pouquinho diferente, é o memed.blog mesmo. Ele foi feito para farmacêuticos e médicos, e ele tem assim, ó, lista A1, lista A2, lista A3, e aí, para cada um, né, o médico consegue clicar e ver, por exemplo, ó, o tipo de receituário, o que pode, o que não pode, nesses casos ainda não pode. Então, é realmente um link para consulta, né? Porque ele não infelizmente, a gente tem que acompanhar cada uma das regras. Aí tem, assim, exceções da lista tal, né? É bem específico. Mas hoje, de maneira geral, bloco azul, bloco amarelo e bloco branco ainda não dá para fazer 100% digital. Aí, nesse caso, você precisa ou que o paciente venha buscar a receita, né? Ou então, de alguma forma, entregar por algum canal, né? Mas é possível prescrever como um apoio. E aí, passando para o receituário de controle especial e assinatura digital, eu vou mostrar. Beleza? Só uma coisa sobre a assinatura digital, que eu acho legal, porque depois eu acho que eu não vou, não sei se vocês continuam me vendo quando eu transmito a tela. Sim. Ah, então ótimo. Sim, a Então, gente continua vendo você. Só que bem pequenininho, Van. Tá bom, não, beleza. Acho que isso é, como eu não tô com duas telas, eu que não vejo vocês, mas vamos embora. Eu vou mostrar a tela da Memed mesmo. Você tá vendo, Thaís? Confirma para mim. Sim, estamos vendo sim. E basicamente o cliente nosso vê isso dentro da MedPlus. Perfeito, exato. Essa tela aqui, né, é exatamente a mesma tela de prescrição que fica encapsulada lá dentro do MedPlus, só que provavelmente personalizado aqui, né, Thaís, já com as cores da MedPlus, tudo certinho. Exato. Então, assim, ó, vou simular uma receita só para mostrar aquilo que a doutora perguntou sobre o receitário de controle especial. No meu caso, eu tô pondo o nome, porque eu tô em memed.com.br, tá? É uma das formas do médico acessar hoje para prescrever, mas é uma ferramenta só de prescrição, né? Ela não tem prontuário. Né, por isso essa integração. Então, dentro da MedPlus, o médico ele tem a agenda, ele tem toda a parte do prontuário do paciente, que ele registra as queixas, e as receitas, elas já são devolvidas automaticamente para esse histórico e ficam armazenadas lá na MedPlus. Então, é um sistema bem completo mesmo. Aqui, por exemplo... É bom comentar, Van, desculpa interromper só um pouquinho, a gente já conversou com vários médicos que usam o MedPlus e usam a Memed via plataforma. E aí o que acontece? Acaba o histórico ficando solto, né, do paciente. Então, a ideia é que, eu uso por exemplo, eu já usava a Memed, agora eu estou usando o MedPlus. Como eu faço para usar o que eu tenho ou usar a Memed por dentro da MedPlus? É simples, né, Van? A gente tem que sincronizar o cadastro e aí fazer esse processo. Então, nossa equipe está à disposição, mas é bom comentar isso porque a gente sabe que muitos clientes ainda da gente acabam usando separado esse processo. Perfeito, ótimo ponto, Thaís. Isso é bem, bem comum mesmo. Então, verdade, se você é um médico que já usa memed.com.br, algum outro local de trabalho, usava antes e agora usa MedPlus, se você quer sincronizar as contas, é possível. Como você faz? O médico vai clicar aqui nesse íconezinho, ó, do boneco. No meu caso, eu não tenho nenhuma outra conta fora, mas vai aparecer uma opção aqui de sincronização. O médico vai colocar o login e a senha da Memed, memed.com.br, vai colocar o login, e ele automaticamente vai importar duas coisas: os protocolos. Então, se você já salvou modelos de receita, modelos de atestado, modelos de prescrições suas, ele vai importar tudo para cá, dentro da MedPlus, e também as posologias. Então, se você já prescreveu, sei lá, uma amoxicilina, qualquer medicamento, e colocou lá um comprimido a cada 8 horas por 7 dias, essa posologia ela é memorizada pelo sistema para você, para o médico. E quando é sincronizado as contas, automaticamente isso é importado para a MedPlus também. Então, você também não vai precisar digitar tudo do zero, já importa. O que, de fato, a gente não consegue compartilhar de um sistema para o outro é o histórico de prescrições do paciente. Isso, infelizmente, não dá, até por uma questão legal, né? Eu não posso dar acesso, por exemplo, a históricos de paciente que eu não tenho certeza que podem ser acessados por outros sistemas. Então, a gente sincroniza apenas essas personalizações, né, que o médico faz. E aqui, bom, vamos simular então, né? Eu sou aqui um médico, tô aqui dentro do receituário, vou prescrever para a paciente Vanessa, que no caso sou eu. Ele vai basicamente clicar em adicionar a prescrição e buscar o que ele quiser. Até é importante ressaltar, coloquei um A aqui só para mostrar, que a Memed ela tem um banco próprio de medicamentos, ele é atualizado por profissionais da saúde em tempo real, é um dos maiores bancos do Brasil, ele tem 60 mil itens, né? Ele tem alopáticos, dermocosméticos,
fórmulas manipuladas, exames, o que a gente chama de periféricos aqui. Então, até reparem, ele tem alguns filtros. Então, se o médico quiser prescrever usando o banco de industrializados, aqui ele tem todos os medicamentos por marca, por laboratório, com todas as apresentações, inclusive os genéricos. O que é legal disso aqui? Porque por meio do EAN, né, que é o código de barras, a gente consegue já ver quanto que está custando essa medicação. E às vezes o médico está atendendo um paciente que por uma condição ou outra não vai conseguir comprar uma prescrição que está ficando muito cara, ele pode tomar uma decisão diferente, por exemplo, né? Isso é interessante o médico ter acesso. Mas se ele quiser, por exemplo, prescrever pelo banco de composições, eu não quero, por princípio, não coloco laboratório, eu coloco só a composição, o princípio ativo. Ele pode usar o banco composições, ele consegue escolher aqui. Ou então ele vai usufruir de uma série de fórmulas manipuladas já pré-prontas, que a MeMed deixa aqui, e ele mesmo pode cadastrar suas fórmulas manipuladas para elas aparecerem no banco. Isso também é possível. Tem um banco de exames com 2.800 exames, já com código TUS, para quem atende pelo plano de saúde, e a gente tem o periféricos. Então, esse banco aqui entra todos os tipos de itens que não são necessariamente medicamentos, mas que o médico pode prescrever. Então, uma fórmula infantil, um equipamento respiratório, por exemplo, um CPAP, né, ou uma meia compressora, um medidor de pressão, tudo isso ele encontra dentro desse banco aqui, ele pode usufruir também, beleza? Bom, vou voltar aqui no industrializados e vou pegar um exemplo, então, de medicamento controlado, que nem a doutora pediu. Vou pegar uma amoxicilina. Aqui, ó, como eu falei, a gente já traz os preços, né? Então, eu vou escolher, por exemplo, essa aqui. Assim que ele escolhe, ele já sugere as últimas posologias que você mesmo prescreveu, posologia memorizada, e no primeiro acesso do médico para as drogas mais prescritas, o nosso time já deixa as principais posologias em bula, prontas, se ele quiser usufruir. Tudo editável, né? Não quero 8 horas, quero 10 horas, vou passar 2 embalagens, ou uso contínuo, tudo o médico consegue ver aqui. E aí, olha que legal, Thaís, que era a dúvida da doutora, né? Ele já reconheceu, poxa, a amoxicilina precisa do receituário de controle especial, branco de 2 vias, e ele automaticamente já vai completar. Inclusive, né, pela integração da MedPlus, os dados do paciente, o endereço do paciente que estão lá no cadastro da MedPlus já preenchem automaticamente a receita. Então, o médico não precisa nem fazer isso. Aqui, inclusive, se ele clicar, ele consegue ver mais informações desse medicamento, a gente chama de MeMed Síntese. É uma curadoria do nosso time de profissionais, e aí o médico ele consegue, por exemplo, checar para que serve em tópicos, ou ele consegue ver, por exemplo, puxa, eu estou tratando uma criança, qual que é o cálculo de dosagem pediátrica, eu preciso lembrar, né, como que faz o cálculo, eu consigo checar essa informação de um jeito super simples. Puxa, será que está caro? Meu paciente vai conseguir comprar? Eu consigo ver em tempo real quanto que está custando mais ou menos esse medicamento. Isso aqui é uma informação mais para o médico, né, para ele entender. Se eu, por exemplo, prescrever um medicamento que o paciente tem uma alergia, também tem uma integração, né, Thaís, que já puxa as alergias do paciente lá do cadastro da MedPlus. Então, se o médico selecionar algum medicamento que o paciente possui alergia cadastrada, ele já vai dar um alerta aqui. Se ele for gerar prescrição, ele vai dizer, olha, a paciente Vanessa tem alergia à nimesulida. E ele tem 2 opções, ignorar, preciso ter certeza que ele viu, ou remover. O médico, ele sempre tem total autonomia na tomada de decisão, a ferramenta só informa, esse é o papel dela. Bom, e se eu prescrever um medicamento que interage, o que a ferramenta faz? Então, se eu buscar uma fenitoína, por exemplo, ele já vai dizer para mim, olha, a fenitoína e a nimesulida têm uma interação medicamentosa grave. Se o médico for gerar a prescrição nesse momento, ele vai mostrar o alerta, ele vai dizer qual a referência médica bibliográfica de onde a gente tirou essa interação, e de novo o médico tem 2 opções, remover uma das 2 drogas ou ignorar. Como é uma interação medicamentosa grave, eu preciso ter certeza que o médico viu e, por isso, ignorar. No caso de interações leves e moderadas, que normalmente não tem relevância clínica, a não ser que o paciente tenha alguma condição, como, por exemplo, um problema renal, ele nem chega a interromper, não chega a mostrar, ele fica um alertazinho mais sutil, se o médico quiser ler, ele vai ter aqui a mesma informação, mas só no caso da interação grave que ele interrompe. Tudo bem até aqui, Thaís? Você está conseguindo me ouvir bem? Tá tudo certo? Tá, 100%. E eu acho que esses pontos que você trouxe, Vanessa, tenho certeza, e a gente observa isso, essa questão tanto do alerta de alergias, essa interação medicamentosa, né? Essa questão da integração com os dados do paciente, isso tudo é inteligência, né? Então, assim, eu estou acelerando o meu processo
porque eu estou dando atenção para o meu paciente, eu estou evitando de prescrever realmente algo, talvez, que eu possa causar algum efeito adverso no paciente. Então, realmente, essa inteligência aqui está dentro do seu prontuário eletrônico, para ajudar lá o paciente. Então, essa parte de alerta de alergias, você pode evitar N situações, né? Então, as interações também. Então, esses pontos que a Vanessa comentou é muito importante, né? E isso está totalmente disponível para os médicos. E outra, né, Thaís, assim, óbvio, o médico memoriza interações medicamentosas, mas ele memoriza provavelmente as principais. A MEMED, ela mapeou 76.818 interações. Eu gravei esse dado, não sei porquê, mas olha, imagina, acho que não é capaz, né, de memorizar todas, e é uma interação entre droga, né, droga e classe farmacoterapêutica. Então, esse é um cruzamento que só é possível porque você tem uma base de dados estruturada. Então, o ponto é, óbvio, o médico memoriza algumas, mas se ele não souber, ou se ele, né, na hora não lembrar, a ferramenta auxilia. Até uma coisa legal, quando você tem um paciente mais velho, às vezes já, né, polimedicação, já tá tratando outras condições, sabe aquela pergunta, né, do tipo, o que você tá tomando? O médico, ele pode, por exemplo, simular, né, ele pode inserir aqui no receituário as medicações que o paciente já toma, só para ver se vai interagir com o que ele tá prescrevendo, depois eliminar o que ele não quer, e seguir adiante com a prescrição. Ele pode usar a ferramenta ali para realmente auxiliá-lo, né? E também é possível prescrever os medicamentos e exames tudo junto. Então, por exemplo, se o médico colocar aqui, por exemplo, um hemograma, junto com os medicamentos, selecionar o filtro de exames, né, e escolher aqui o hemograma, ele consegue prescrever tudo junto, que o sistema automaticamente separa as vias corretas, inclusive tipos de exame diferentes. Os séricos e os exames de imagem, ele separa nas vias corretas. E aqui também, ele tem a mesma informação lá do medicamento, ele tem para exames, né, que também é uma medicina. Então, poxa, eu quero entender melhor para que serve, eu quero já deixar o código TUS, a gente tem sincronização com o código SUS, né, se for um médico atendendo pelo SUS também tem, já facilita a elegibilidade pelo plano de saúde, ou então, se eu buscar por TGL, né, que é o nome popular, ele já vai achar triglicerídeos, Covid, por exemplo, aqui ele já traz todos os exames do Covid, inclusive o PCR, por exemplo, que foi recentemente autorizado pela ANS, né, hoje pode ser prescrito pelo plano, então aqui ele tem também essa opção. E ele pode até, vou fazer uma brincadeira, ele pode até misturar, então se eu colocar o hemograma aqui no meio da nimesulida e da fenetuína, não tem problema, porque o sistema vai juntar os exames e juntar os medicamentos, ele faz isso sozinho. E até texto livre, né, Thaís? Então, poxa, eu quero colocar aqui uma orientação para o meu paciente, eu quero colocar uma dieta que ele vai agora, a partir de agora, começar a fazer, ou enfim, algum comportamento que eu preciso que ele faça, eu vou deixar aqui uma orientação, o médico escreve o que ele quiser, né? E duas coisas que eu queria mostrar, os protocolos. Então, aqui, por exemplo, eu poderia ainda salvar essa receita como modelo, olha, exemplo, teste, né? Estou dando um exemplo qualquer, o médico chama como ele quiser. Ele consegue salvar para usar num próximo paciente, ele consegue editar tudo que ele quiser, mas fica já um modelo pronto. E os modelos, quando eu clico, né? Vou pegar esse exemplo aqui da hipertensão, ele automaticamente completa a minha prescrição. Então, eu posso ter um modelo de atestado, eu posso ter um modelo de exames, né? De prescrições que são mais comuns na minha especialidade, e depois eu posso tirar o que não faz sentido para mim. Ó, por exemplo, essa orientação aqui está até mais bonitinha que a minha, eu vou deixar essa que é um exemplo mais legal, né? Então ele pode usar aqui. E respondendo uma das perguntas que tinha lá, aproveitando que nós estamos nessa tela, eu posso personalizar o meu receituário, mesmo na receita digital, já vir com a logo da minha clínica, ou a minha logo, né, a minha especialidade, o meu endereço. Então aqui o médico, ele pode salvar até 4 templates diferentes, para 4 locais de trabalho, por exemplo, que ele usa MediPlus, e aí ele consegue colocar uma logo, né, aumentar, diminuir aqui, o que ele quiser, centralizar, enfim, a escolha dele, consegue ajustar margens, né, então até, por exemplo, cores, eu quero deixar tudo com a carinha aqui do meu consultório, eu consigo, né, margens, eu quero aumentar aqui, e ele consegue, né, que era uma das perguntas lá, né, eu só tenho para o receituário simples, ele consegue deixar habilitado, né, verdinho para o simples, e para o especial. Então, é tão simples quanto, Thaís, a pergunta da doutora, ela vir aqui, ó, nas personalizações, selecionar especial e habilitar. E aí, pronto, ela vai conseguir colocar a mesma logo dentro do receituário de controle especial. Então, é tão simples quanto isso. Beleza?
E ainda, né, Thaís, acho legal reforçar, se você, por exemplo, é um cliente MedPlus de uma clínica, e você quer padronizar o cabeçalho de toda a sua clínica, a MedPlus consegue configurar isso para você e padronizar para todos os médicos da mesma clínica. Exato, exato. Eu acho que, Vanessa, uma coisa importante que você falou é o protocolo, né? Às vezes a gente pensa assim, mas eu já tenho minhas rotinas, né? Tá no Word, para mim é tão mais fácil só clicar ali. Mas eu acho que o protocolo estando ali, você consegue, e aí como você comentou, Vanessa, eu posso ter orientação de texto livre, eu posso ter solicitação de exames. Eu até comentei que a gente acaba indo em alguns clientes presencialmente, e às vezes como a prática, né, a correria do dia a dia é tão grande, às vezes os profissionais médicos nem vê que tem a opção de exames, e como você citou, os periféricos. Então, eu acho que isso que você está mostrando, de poder fazer a solicitação toda junta, e quando eu imprimir, quando eu fazer a impressão, fazer o envio digital, ele vai fazer totalmente separado, como deve ser, isso é muito importante. Então, vocês podem criar protocolos completos, seja para, né, determinadas situações do dia a dia, de cada especialidade, né, de cada médico, e aí definir todo esse padrão, como você falou, gerar testado. Então, eu posso fazer, né, e outra, tudo integrado dentro do prontuário. Então, essa facilidade e essa inteligência que a MedMed tem dentro do MedPlus. Exato. E aí você me lembrou uma coisa legal também, Thaís, se tiver médicos, e eu já vi médicos às vezes que atendem no particular, mas o paciente ele pede para que o médico preencha o LME, que é o formulário de alto custo do SUS, porque às vezes ele, por exemplo, ele está tratando há muitos anos alguma coisa e o SUS dá um medicamento de graça, ele consegue acessar desde que o médico leve, né, prescreva pelo LME. A MedMed tem uma automatização disso. Basta que o médico busque, vou pegar aqui, por exemplo, uma atorvastatina. Ele precisa usar o banco que a gente chama de composições. Por quê? Porque o SUS não permite prescrição com nome do laboratório, é sempre a molécula, né? Então, se ele selecionar qualquer medicamento que faça parte do RENAME, que é a lista nacional do SUS, na parte de alto custo, ele automaticamente já reconhece. Inclusive, você sempre pode clicar aqui e ver o que a MedMed já está sugerindo. Então, ele fala, olha, está disponível o formulário de alto custo. Dá para fazer tudo digital, inclusive, se o paciente for com a receita digital na farmácia do SUS, ele consegue. E também, né, Thaís, a gente está falando aqui de receita digital, mas a MedMed existe há 8 anos, a telemedicina existe há alguns meses. Então, assim, muitos médicos usam toda essa tecnologia para depois imprimir, para mandar a receita física, porque também é uma mão na roda, já vem tudo pronto, né? Já retorna para o prontuário do paciente, eu não preciso mais olhar para isso. O LME já vem preenchido, o receituário de controle especial já vem preenchido, né? E depois ele pode mandar a receita digital, mas como um complemento, se ele quiser, né? Como um a mais, e ter a receita física também. A MedMed está aí para as duas opções. Então, vou aqui seguir com gerar prescrição, com nossa receita pronta. Aí ele dá algumas alternativas. Então, ele permite assinar digitalmente e enviar para o celular do paciente. Esse número já vem também preenchido da MedPlus, né? A não ser que o paciente não tenha dado o telefone, é sempre legal que o médico confira, né? Que o paciente, seu número está correto. E ele dá a opção de imprimir, que foi o que eu acabei de falar. E ele já separa as vias corretas. Então, ele pega aqui, tem um receituário simples, ele separou a via de exames e ele reconheceu que tanto a fenitoína quanto a amoxicilina tem receituário de controle especial. Então, se eu vier aqui, e habilitar, ele vai também gerar o receituário de controle especial. E o médico pode, inclusive, aumentar vias já para datas futuras, dá para deixar tudo certinho aqui, mão na roda. E, por último, o retirar no SUS, que é essa questão do LME. Puxa, quero preencher o LME. No meu caso, como eu sou uma paciente, né, que eu faço bastante demonstrações, já está tudo preenchido, ele já vem até suprimido aqui. Se eu abrir, eu consigo ver, olha, Vanessa Líbio. Talvez no primeiro acesso, né, Thaís, se esse dado ainda não estava disponível lá no prontuário, o médico vai ter que preencher a primeira vez, peso, altura, nome da mãe. Depois, o sistema já armazena, ele nunca mais vai precisar preencher isso. Aqui, dados profissional também, já vem tudo preenchido, né? O nome da clínica, CNS, o CNES, aí dados da receita em si, né? Então, eu estou dispensando a atorvastatina, quanto que eu vou tirar de quantidade de cada mês, qual o CID da doença, a MedMed disponibiliza uma lista restrita de CIDs já aprovados para dispensação dessa droga, isso evita refações, isso evita que o paciente vá até o SUS, descubra que tem um problema, tenha que voltar no médico, pedir uma nova receita. Ele pode também solicitar exames aqui, se ele quiser. Então, eu quero, para o primeiro diagnóstico, selecionar todos os exames que ele precisa levar
e ele já sai com pedido de exames. Tudo isso ele consegue fazer por aqui. Então, eu vou aqui em continuar. Pronto, então voltei para a tela, tem todas, vou até imprimir para ver como sai a impressão e vou mandar para o celular. Vou assinar digitalmente também para a gente mostrar como funciona. Então, basicamente, o médico vai habilitar, vai surgir esse modal, e aí ele vai optar por o Bird ID da Solute, que eu sei que é parceiro da MedPlus, certo? E se ele tiver algum outro certificado, às vezes até, Thaís, ele já trabalha num hospital, em algum outro local de trabalho, que ele tem um outro certificado. Se ele quiser usar, ele pode. Entrando aqui em A1, A3, A5, a MEMED reconhece qualquer certificado ICP Brasil. Então, desde que seja uma autoridade certificadora ICP Brasil, ele vai conseguir usar. Pode ser Serasa, CertSign, Serpro, Solute, SafeWeb, Valid, tem várias. Valid. Então, ele consegue contratar, e pode ser o A1, né, que a gente fala que é aquele que é um programinha instalado no computador, o A3 são dispositivos à parte, né, então, é um pendrive, ou então é um cartão, eu acho que o CFM tem um que... Smart Card, né? Ele lembra um cartão de banco, né, ele tem você precisa também ter um dispositivo para poder conectar ele ao computador, para poder ler o cartão. Ou então é em nuvem, né? Então usa um aplicativo. O caso do Bird ID é um aplicativo, por exemplo, né? Que você tem à mão o tempo todo. Então, o médico pode escolher o que ele quiser. Aqui está respondendo a dúvida do certificado digital. O certificado digital, ele é um eCPF. Ele é um documento que tem a mesma validade jurídica da sua assinatura física, para você como pessoa física. Ele não é um certificado para medicina. Então, por exemplo, eu, Vanessa, não sou médica e eu tenho um certificado digital. Qualquer um pode ter um certificado de pessoa física, né? Só que aqui, associado a um documento médico, obviamente eu precisaria ser médica para ele ter validade, né? É assim que funciona. O que é bem importante disso, Thaís? Tenha muito cuidado com o seu certificado, né? Não compartilhe sua senha, por exemplo, não dê acesso, né, ao seu certificado para outra pessoa, porque é um cheque em branco. Ele vale como qualquer assinatura tua. Você pode assinar um contrato de trabalho com esse certificado, você pode assinar um contrato de aluguel, você pode, né, enfim. Então, a gente brinca que é um cheque em branco, né? Então, aqui, dentro de um sistema de saúde, ele serve para assinar um documento de saúde, que é uma prescrição médica, né? E como que eu faço? Puxa, nunca ouvi falar, não sei como é que é, o que eu faço? Primeiro, você vai escolher o certificado que você quer, o que te atende melhor, você vai escolher. Eu sei que para assinar o prontuário, né, Thaís? Eu acho que até você pode completar melhor, precisa ser o da Solute, certo? Então, como você bem comentou, Vanessa, a MEMED, ela permite qualquer certificado, né, que seja aí padrão ICP Brasil. No caso da MedPlus, a gente tem parceria com a Solute, que é via o Bird ID ali que a Vanessa mostrou. Então, para a MEMED, para as prescrições digitais, vocês podem utilizar qualquer certificado. Mas, por exemplo, além da prescrição digital, eu quero dar validade jurídica para o meu prontuário eletrônico. Ou seja, eu quero assinar minha prescrição e no final do meu atendimento eu quero assinar o atendimento em si, que eu fiz com o paciente, para não precisar imprimir. Porque essa acho que é a grande questão, né? Eu deixo de fazer manual, eu preciso imprimir, a partir do momento que eu uso o certificado, eu uso uma assinatura digital. Então, o MedPlus, nesse momento, a gente tem parceria com a Solute, né? Então, a gente tem até um link específico, que aí o cliente pode entrar nesse link e aí ele verificar se ele pode emitir via videoconferência, né, o certificado, ou via presencial, porque a medida provisória caiu já, né, então antes só estava por videoconferência, mas agora precisa se o médico, né, através do CPF, identificar que ele precisa em algum ponto específico autorizado, aí ele vai. Mas ele contrata diretamente com a Solute, e essa é a importância. Então, eu tenho a Solute, eu consigo assinar a prescrição digital da MEMED, como consigo assinar o prontuário e outros documentos que o MedPlus permite gerar. Mas se eu quiser, por exemplo, né, isso é opcional, eu quero utilizar o meu certificado que eu já tenho, que é um A1, por exemplo, que é instalado, porque aqui a gente tem a parceria com a Solute aí em nuvem, então eu quero usar um A1, aí você consegue fazer a prescrição pela MEMED, mas aí não consegue assinar digitalmente o prontuário. Isso, exato. E aí é interessante você falar isso, Thaís, como a gente, né, seguindo as normas e tudo mais, você precisa escolher um certificado ICP Brasil, né? Então, a Solute é uma empresa terceira, assim como outras, né, autoridades certificadoras são empresas terceiras, né? A MedPlus, a MEMED, a gente não pode oferecer um certificado, então o médico ele precisa ir e contratar. O que a gente faz é essa conexão para que o documento possa receber assinatura. Inclusive, Thaís, é uma segurança para o médico.
a gente ouve muita história, eu acho que você também conhece, nunca conheci um médico que pelo menos não ouviu falar de alguém que passou por alguma situação de fraude, né, do carimbo clonado, né, copiado. A gente ouve cada história, assim, puxa, a minha diarista pegava o meu bloquinho, fazia atestado para o marido, até que um dia descobriram, tarará. Então, assim, pelo certificado digital, não tem como fraudar, é uma segurança para o médico e também para o paciente e para a farmácia, porque pela primeira vez a farmácia tem uma ferramenta para conseguir verificar a assinatura do médico. Porque no papel, veja bem, né, apesar da farmácia poder confirmar, por exemplo, se o CRM bate, etc., ela não é um cartório, né, ela não consegue reconhecer firme e falar assim, não, essa aqui não é a assinatura do Dr. João, não tem como saber. Agora, com as ferramentas para validação da certificação digital, se não está assinado, se não é compatível com o cadastro no Conselho Federal de Medicina, a receita não é dispensada, isso é uma segurança para o médico, né, não pode ser copiado. E é uma super facilidade, assim, eu acho que é um caminho sem volta. Para você ter uma ideia, você pode declarar seu imposto de renda usando o certificado digital. Então, muito provavelmente no futuro, todos nós vamos ter um certificado digital para tudo. A gente vai fazer tudo remoto. Nessa pandemia também a gente viu, né, Thaís, como empresas, assim, assinar contrato e tudo mais, muitos colaboradores lá da MEMED, parceiros, tiraram seu certificado digital para isso, para uma facilitação, né, poder assinar documentos. E aí, como que funciona? Então, puxa, escolhi lá a autoridade certificadora que eu quero contratar, comprei o certificado de preferência, aí eu preciso fazer um cadastro, né, da biometria, né, Thaís? Pela videoconferência, se o médico, se não me engano, já tem algum cadastro no ITI a partir de 2018. Se não, ele vai até um ponto de atendimento da Solute ou da autoridade que ele escolheu, e aí lá ele vai coletar os digitais, vai assinar, vai mostrar os documentos e tudo mais, e a partir daí ele já vai conseguir utilizar o certificado dele. Então, no caso do BirdD, por exemplo, que é o meu, não sei se vocês estão conseguindo visualizar aí, mas eu tenho um aplicativo, né, que é o aplicativo. Dá para ver sim, Vanessa. Legal. E aí ele pede minha digital, eu não preciso nem por senha, pede minha digital, a mesma que a gente usa para liberar, né, o celular, e ele me dá um token, que é um código de 6 dígitos, que muda a cada 30 segundos. Isso também é uma segurança. Então, não existe uma senha única, né? Ele vai alterando o tempo todo. A chance de alguém conseguir clonar seu certificado é, assim, muito extrema. Aqui, o médico ele vai escolher por quanto tempo ele quer ficar autenticado, isso é legal. Então, puxa, vou fazer um plantão agora de 4 horas, aqui não vou ficar atendendo meu consultório. Eu não preciso fazer esse processo toda hora, né? Eu posso deixar pelas próximas 4 horas, por exemplo. Vou botar meu CPF e vou colocar o token que ele está mostrando aqui para mim. Vou só esperar, porque vai mudar os 30 segundos, espera aí. Pronto, Então ele vai escolher o número, no meu caso é o 601536, tá vendo? Não tem nem problema eu contar isso aqui no vídeo, porque já foi... Já vai mudar. Vai mudar, exato. Então, aqui, ele vai ficar com esse contador ativado, então pelas próximas 3 horas e 59 minutos, todas as prescrições que eu fizer vão sair assinadas. E isso, gente, não é visível, fica no código da receita, transparente. Então, essa é a segurança. Não tem nenhum ícone visual que pode ser copiado, nada disso. É o arquivo. E é a sua segurança. Aqui, então, eu coloquei, já vem o telefone do paciente, vou imprimir, vou gerar aqui a minha prescrição. Então, vim aqui, gerar. Aqui até o médico consegue ver etapa a etapa, né? Tá gerando a prescrição, aí ele vai dar um assinando, aí depois enviando. E aí o paciente recebe um SMS, que é uma mensagem de texto pelo celular, é um formato super democrático, em que ele consegue ver o link da prescrição, acessar do navegador dele, ele não precisa ter nenhum aplicativo, nada disso, ele vai abrir no que ele tiver no celular. Se ele tiver o Safari, se ele tiver o Chrome, ele vai abrir no celular. E aqui, tá vendo? Ele abriu a opção também para o médico imprimir, né? Ele vai escolher aqui a impressora. Então, ele fez um receituário simples, também tem QR Code, código, então, mesmo a receita física, o paciente consegue abrir a receita digital. Na segunda via, ele separou a atorvastatina lá, né, que a gente colocou no LME. Ele colocou a fenitoína em 2 vias, já tudo preenchido, o endereço do médico, o endereço do paciente, as 2 vias para impressão. Separou os exames, deixa eu ver se está dando para ver, deixa eu dar um zoom aqui, Então ele colocou 3 exames com o código TU certinho, separado. Lembra que eu até fiz uma brincadeira, botei um medicamento no meio, ele ignorou isso, separou os exames. E aqui os exames do LME, lembra que a gente pediu? E o LME, todo digital. Então todos os campos que a gente tinha lá, estão aqui certinhos, e o médico não precisa preencher na mão, o paciente pode levar tanto a via digital quanto a impressa, e aí ele vai conseguir usar normalmente. Vou até salvar aqui no meu computador, para eu abrir com vocês. E o paciente recebe SMS, vai vir assim,
O número de SMS da MEMED é um número fixo, pessoal, exclusivo para receitas médicas. É o 24717. É o mesmo número sempre, 24717. Por que isso é bom? Nesse canal, ele não recebe promoções, publicidades de outras empresas, ele só recebe receita médica. Né? Então, também dá um caráter de maior seriedade para essa prescrição. E lá também é uma facilidade, porque às vezes você pode falar para o paciente, procura no seu celular o número 24717, você deve ter recebido um SMS. Vou abrir aqui para a gente a receita que a gente acabou de fazer, para eu também mostrar para vocês. Vanessa. Oi. Deixa eu te fazer uma pergunta que sempre fazem para nós, e eu acho que é importante. Até a gente tinha conversado com o Ricardo na primeira live. O pessoal pergunta muito a questão do WhatsApp, né? Mas a gente não acaba não usando SMS e tal. E eu acho legal a gente comentar sobre isso, Vanessa, né? Que acho que não é tão. A gente, às vezes, a nossa comunicação está toda via celular, via WhatsApp, né? Por que não? E acho que é uma coisa importante vocês ressaltarem isso. Claro, com certeza. Bom, primeiro de tudo, a gente trabalha muito com SMS por ser um formato mais democrático mesmo. Primeiro, o paciente não precisa ter nem internet para receber. Se ele tiver sem 3G, se ele tiver sem Wi-Fi, aonde quiser, onde ele estiver, ele vai receber SMS. Né? A MEMED, por exemplo, atende SUS, às vezes, até vamos estressar o ponto, né? Até um paciente que não tem nem um smartphone, ele consegue receber um SMS. E a farmácia, pelo link que ele recebe no SMS, consegue dispensar a receita. Essa é uma das facilidades. O WhatsApp também, ele precisa de um WhatsApp corporativo. Hoje já é possível, Thaís, inclusive, se você tiver, por exemplo, uma clínica, algum parceiro, algum cliente da MedPlus que usa o WhatsApp corporativo, é possível fazer uma integração para recuperar o mesmo link que é enviado e entregar ele em outro canal. Puxa, eu quero entregar no WhatsApp corporativo da minha clínica. Você pode, você vai mandar o mesmo link, não tem problema nenhum. Né? Então, é possível fazer isso. Hoje a MEMED ainda não faz. O que a gente tem aí saindo do forno, que até dando um spoiler, logo mais é o envio por e-mail também, né? Porque a gente imagina que o paciente, às vezes, até pela questão de ser uma coisa um pouco mais formal, mais séria, espera também receber um e-mail. Então, a gente também está planejando desenvolver isso, mas o SMS, o WhatsApp, a gente ainda não tem. Respondido? Perfeito, ótimo. Ó, abri aqui, gente, o link da receita. Então, aí, Thaís, eu acho que a gente respondeu, então, a dúvida da doutora sobre o receituário de controle especial, que saiu automático, né? Você viu o cabeçalho e rodapé, a gente mostrou a interação medicamentosa, mostrou alergia, mostrou LME. Puxa, passamos a fase do médico, tudo que ele tem ali de acesso, pelo menos as principais... Falamos da assinatura digital também, né? Isso, boa. E agora, eu estou mostrando a experiência do paciente. Então, médicos, se você usa a MEMED, faça um teste, manda uma receita para você mesmo, se coloque no lugar do paciente para você ver como é muito legal. Então, até eu já conversei com um médico que falou assim, eu gosto de não falar nada e mandar e só ficar esperando ele receber. Porque é uma surpresa para o paciente a hora que ele recebe, né? E mesmo num atendimento presencial, é sinônimo de modernidade, né? Puxa, eu tenho tudo ali legível, à mão, né? Puxa, eu não preciso mais ficar ali lutando para entender a letra do médico, tá tudo certinho. Então é muito legal. Tem até médico que usa isso como um diferencial, né? Para se posicionar aí com uma pessoa talvez um pouco mais à frente. E aqui, o paciente, ele recebe, então, na primeira tela, né, ele clicou, então, recebi lá o meu SMS, o doutor João te enviou essa receita, link. Cliquei, abri no meu navegador, essa URL é no navegador, ele já vai ver aqui tudo que a gente prescreveu, ó, nossa amoxicilina, nimesulida, os exames, tá tudo aqui, as nossas orientações também, à mão, e os dados do paciente vêm bloqueados por questões de segurança. Para ele desbloquear, ele vai colocar os 4 últimos dígitos do canal que ele recebeu a receita. Se ele recebeu pelo celular, são os 4 últimos dígitos do celular. Se ele abriu olhando a receita impressa, né? Então ele estava lá no consultório, uma consulta presencial, a receita física também tem um código, ó, 6010, que é o código que a gente vai usar. Se pela MedPlus você fizer uma integração com o seu WhatsApp corporativo, vai ter um código para o WhatsApp corporativo. Então, cada um dos canais tem um código, isso é uma segurança para o paciente, porque o nome dele, os dados deles não ficam abertos, né? E a mesma coisa aqui, então, quando eu clico em iniciar tratamento, eu tenho várias opções. Olha, eu posso encontrar farmácias, eu quero ver o token da receita, eu quero baixar o PDF da receita assinada. Ele também, se eu não tiver desbloqueado, ele vai pedir os 4 dígitos para poder desbloquear, porque é uma segurança. E aqui, ó, gente, o paciente tem acesso a todo o PDF assinado, tudo que a gente viu lá impresso, só que aqui
digital, né? Tudo na mão dele. Ele consegue usar essa receita, ela está assinada digitalmente. Ó, aqui embaixo até mostra, documento assinado digitalmente para verificar a validade, acesse. Né? Então, ele consegue ver aqui. E aqui ele tem outras facilidades. Então, olha que legal. Puxa, eu quero ver as farmácias mais próximas. Eu vou colocar minha localização. E aí ele automaticamente já vai buscar onde eu tô. Ó, spoiler. E aqui a gente consegue ver, por exemplo, as farmácias mais próximas. Eu vou mostrar para vocês, a gente quer testar até coisas legais do tipo, puxa, eu estou atendendo um paciente do plano tal, quais os descontos que esse paciente tem acesso, né, em quais redes, puxa, Legal. isso é uma facilidade, né, o paciente conseguir fazer adesão ao tratamento e não deixar de comprar a medicação porque a receita ficou cara, né, escolher qual medicamento comprar, isso não é o ideal, né. Então aqui a gente quer também promover esse tipo de informação, além de trazer compre sem sair de casa, ou seja, quem entrega no endereço que eu tô, né? Eu posso clicar aqui para o site ou ligar no Televendas, ele já preenche o número certinho. Ou então, quais são as mais próximas, né? Eu quero aqui, ó, eu tô em Curitiba hoje, ele tá mostrando para mim a Colvel, por exemplo, ó, a farmácia Jardim Botânico, que é uma independente, ele tá mostrando aqui a 600 metros de mim, 300, ó, 76 metros. Então, eu posso também abrir aqui o mapa, já ver essa farmácia no mapa, eu vou ali, resolvo, mostro minha receita, né? E como que eu faço? Vou chegar nessa... aqui também tem outro spoiler legal, ainda não tem na MedPlus, mas tá chegando. A gente vai trazer também a parte de exames, né, ajudar o paciente a agendar exames, isso aqui até pode ser legal no futuro para alguns clientes da MedPlus, né, de promover também as clínicas aqui que fazem exames, para o próprio paciente já poder agendar por aqui, ou ver outros laboratórios mais próximos, né. O objetivo da MeMed é fazer uma experiência 100% digital. Né? Como que eu consigo dar uma série de facilidades para o paciente para que ele consiga pegar a receita dele e fazer tudo que o médico pediu de maneira digital e mais fácil, mais cômoda, né? E até mais barata, quem sabe. Bom, quero ir comprar na farmácia física. Como que eu faço? Eu vou abrir aqui, iniciar tratamento, ver token da receita. Toda receita digital, gente, gera um token, que é um código alfanumérico de 6 dígitos, único por receita. Então, basta que o paciente, por exemplo, ligue num televendas e fala, olha, meu token é o ETUSSZ. Ou então ele entra no site, né, da farmácia, tem algumas farmácias parceiras, por exemplo, puxa, coloquei lá a amoxicilina, que está na minha receita. Ele vai subir o modal e vai dizer assim, qual é o token da sua receita? O paciente vai colocar o token da receita, ele vai validar lá, opa, foi assinado, do doutor tal, etc, etc. Ou, fui numa farmácia física e mostrei o QR Code ou o código de barras. A farmácia pode usar aquele mesmo leitor que ela tem no balcão para ler o código de barras do medicamento e ler o código de barras da receita no celular. E ele já vai abrir no computador da farmácia lá essa prescrição. Ou então até mesmo baixar o PDF, como eu mostrei, né, mais cedo, e mandar o arquivo. A farmácia também pode pedir o arquivo. Os laboratórios de exame muito comumente pedem o arquivo em PDF para fazer a validação. Então, é dessa forma que o paciente faz. E aí, vem um passo legal, Thaís, que é, tá bom, como que a farmácia faz para dispensar essa receita? Então, a gente mostrou o médico, mostrou o paciente, agora vamos para a farmácia. A farmácia tem algumas formas de fazer. A MeMed tem uma plataforma para farmácias, que é gratuita, online, basta que a farmácia tenha um computador, acesse a internet. Ela vai acessar memed.com/receita, ela pode usar o cadastro dela no SNGPC, que é um cadastro que ela tem com o governo, eu automaticamente valido o cadastro dela, ela já pode abrir a MeMed, ou então ela pode fazer um cadastro junto à MeMed, memed.com.br, a gente valida o CNPJ e aí ela recebe um login e senha. E aí, tão simples quanto um campo, né? Então, lá na receita, a farmácia vai ou ler, né, bipar esse código de barras, ou vai pegar esse código e vai imputar manualmente aqui, e aí o dispensador já vai dizer, ó, tá aqui a receita do Dr. David para Vanessa, ele já colocou até as orientações, porque às vezes o médico pode deixar em texto livre uma fórmula, né, algum outro medicamento em texto livre, ele aparece. Amoxicilina, nimesulida, fenetuína, ó que legal, Thaís, ele tirou os exames, porque essa plataforma é só para farmácia. E aí aqui, ele já sabe que foi assinado, do contrário, a MeMed dá um alerta aqui para a farmácia de que não foi assinado, e a farmácia consegue selecionar os itens de maneira independente. Então, puxa, não tenho nimesulida, exemplo, tenho só amoxicilina e fenetuína, venho aqui em dispensar, ele automaticamente, né, registra que farmácia dispensou, que data, que horário, isso fica registrado de forma que o paciente não possa comprar de novo, né, no caso eu peguei 2 medicamentos de controle especial, ele não vai conseguir usar esse mesmo token em outra farmácia, isso é um controle muito importante para o paciente, porque evita fraudes, né, e evita também que ele tome a medicação que não deveria sem o aconselhamento médico.
Por outro lado, ele pode continuar indo em outras farmácias para comprar os itens que faltam. A nimesulida, a atorvastatina que faltou, né? E a farmácia, olha que legal, ela faz o download da receita que ela dispensou, apenas dos itens que ela dispensou, no formato correto. Então, eu vou abrir aqui para você, ó, o que a farmácia guarda, tá vendo? O receituário de controle especial com os dados do médico do paciente em uma via só, assinado digitalmente e tudo mais. Puxa, mas a minha farmácia não usa Memed, não tem problema, a Memed está em 30 mil drogarias, inclusive as grandes redes do Brasil, todas as lojas, a Memed treinou boa parte delas, a gente tem Pague Menos, Raia, Drogazil, São Paulo, Pacheco, Panvel, São João, Nicei, nossa, nem vou lembrar as do Sul aí que são mais fortes, Thaís, mas a gente tem mais de 2 mil independentes, a gente cadastra cerca de 100 farmácias por dia, gente, tem uma adesão muito legal dos farmacêuticos para a receita digital, porque para eles também é uma mão na roda no sentido de segurança, né, de facilitação. Agora, fui numa farmácia que não usa o dispensador da Memed, não tem problema. O validador de documentos do ITI é o validador oficial. Então, o laboratório de exames, por exemplo, a Memed não tem uma ferramenta para laboratório. Ele vai usar validador. Qual que é o site? É um site público, assinaturadigital.iti.gov.br. Ele é um site que, por exemplo, mandei um atestado. O RH da empresa vai entrar nesse site para validar o atestado. Como que ele faz? Ele vai abrir prescrição médica, hoje inclusive já tem até para dentista, uma coisa bem recente, e ele tem 2 alternativas. Ele pode ler o QR Code, é compatível com o QR Code da Memed, antigos e novos, da receita física ou a digital, tá? Ele vai conseguir usar um smartphone e já ler o código, ou escolher o arquivo. Né? Então, ele vai pegar o arquivo da receita lá, que a gente baixou, e vai submeter. O que é bem importante disso aqui, que é muito legal, Thaís? O validador de documentos, ele tem uma parceria com o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Federal de Farmácia e o Conselho Federal de Odontologia. E aí ele valida, foi assinado, não foi, né? ICP Brasil. Os dados de quem assinou são compatíveis com os metadados da receita, então o dado que está ali do médico, do CRM, é compatível, e tudo isso tá válido no CFM, é um médico habilitado, né, porque a gente tem problemas hoje de licenças cassadas, ou alguém tentando usar, por exemplo, o registro de um médico falecido, tudo isso é validado no ITI, então é muito legal, porque essa é a proteção, né, que o médico, então, por exemplo, que legal, eu assinei, gente, vocês viram, eu usei uma assinatura digital, mas eu não sou médica, então o ITI fala, não pode, então não vai passar, entendeu? Isso é muito legal. Isso é muito legal. Então, é uma proteção até para quem está atendendo no presencial. Se alguém já passou por fraude, olha, essa é a solução. É verdade. Thaís, eu acho que assim, passamos de ponta a ponta a experiência, né? Médico, paciente e drogaria, e aqui nesse caso também seria o laboratório de exames, né? Seria a mesma experiência. A gente teve uma aula, né? Prática. Cara, eu quase matei uma hora falando. É isso aí, Vanessa. A gente conseguiu ver realmente, né, toda a funcionalidade que nem você falou, né, alcançar os 3 objetivos que a gente tinha, né. Eu acho que se tiver alguma pergunta adicional também, o pessoal pode ficar à vontade, a Carol do marketing está aí junto com a gente, online, para ajudar a gente no que necessário, nosso time está aí. Eu acho que, falando assim sobre o que a gente conversou, né, todas as dúvidas que foram enviadas para a gente conseguiu responder, né, Vanessa muito bem respondeu, conseguiu passar por tudo. É importante ressaltar que o que você falou... Opa! Não, pode falar, eu tenho aqui pelo menos dois pontos que são dúvidas comuns que eu acho legal passar, mas conclui seu racional. Eu ia comentar com você da questão principal, que você falou muito da questão de segurança. E até uma das perguntas que veio, que acho que não é o objetivo da live hoje, mas falou sobre LGPD, né? Então, quando a gente se preocupa com o paciente, com o dado do paciente, realmente eu não vou passar minha assinatura, eu não vou deixar que ninguém tenha acesso, né? Realmente eu vou me cercar de segurança para eu evitar, né, que o meu CRM, que isso seja afetado como o meu paciente, vou proteger o meu paciente. Então, uma coisa que às vezes a gente está preocupado, isso atende a LGPD ou não, se o médico estiver realmente utilizando os meios, né, que nem você comentou, Vanessa, o MedPlus é um meio para ajudar, a Memed é um meio para ajudar, e a gente se conecta para favorecer a saúde,
realmente você vai estar ajudando e realmente oferecendo a segurança para você e para o paciente. Então, acho que só é importante reforçar isso, essa questão de segurança, como você comentou, evitar a fraude de qualquer parte. Com certeza, inclusive bem legal você ter tocado na LGPD, porque eu acho que gera muita dúvida, assim, muito medo, eu acho, da categoria médica, né, porque, por um lado, a legislação obriga eles a guardar a informação por muitos anos, prontuário do paciente, uma responsabilidade do médico, né, de armazenar, e ao armazenar, ele está sujeito à LGPD, né, Lei Geral de Proteção de Dados, e quando a gente fala de receita médica, gente, a gente está falando de dados pessoais sensíveis, porque um paciente com uma receita de um antirretroviral está tratando HIV, e o quanto essa informação pode, de alguma forma, né, expor esse paciente, etc. Então, eu acredito, assim, é o que a gente defende, né, que a partir do momento que o médico ele sai do papel e ele vai para alguma ferramenta, ele também já está compartilhando essa responsabilidade com alguém que entende do assunto. Faz isso há muito tempo, né? Não é à toa, né, Thaís? A gente contrata servidores de ferramentas renomadas. A Memed, por exemplo, ela trabalha com a AWS, a Amazon, que é o mesmo servidor do Google. Nós também. Então a gente e da MedPlus também. E a gente vazar dados, o mundo parou, né? Porque todo mundo para o mundo, exatamente. Então, assim, em bases nacionais, ou seja, todo dado é armazenado no Brasil, sujeito às nossas leis, os dados são criptografados, tudo não armazenado tudo no local, então não fica assim, o dado do paciente com a receita, com o dado do médico, isso não existe, né? Fica assim, o dado do médico associado a um ID, sabe, em bancos diferentes. Então, mesmo que haja algum vazamento, a chance de fato expor alguém é muito pequena, né? E óbvio, existem responsabilidades atreladas, você tá contando com ferramentas para isso, né? Por exemplo, o link da receita digital que a Memed envia dura 5 anos. A receita não tem mais validade, mas a Anvisa me obriga a armazenar e está disponível lá. Então, assim, isso que é legal, sabe? A gente está criando um ecossistema que também favorece o médico a conseguir cumprir a legislação a qual ele é obrigado, né? Então, e se você tiver qualquer dúvida, puxa, tô desconfortável, isso, aquilo, puxa, entre em contato com a gente. Cada um dos processos, cada um dos tratamentos de dados que a gente fala, né? Então, desde a captura do dado, tratar de alguma forma, anonimizar, transmitir, tudo isso é um tratamento. E para cada um desses tratamentos a gente tem base legal. Vai desde, por exemplo, a MedPlus lá com o médico, com a clínica, né? Ela coletar talvez um consentimento, ou então, né, ter alguma outra base legal para isso. A Memed também, então, puxa, o paciente foi na farmácia comprar um medicamento, a farmácia se torna controladora dos dados, ela precisa também ter o consentimento do paciente, isso é feito no momento que ele mostra a receita, ou que ele entra no site. Então, tudo a gente tem no detalhe, acho que não cabe aqui, senão a gente vai dar mais uma aula, a gente pode fazer uma só de LGPD, Thaís, se você quiser. Tira dúvidas de LGPD da médica. Mas procurem a gente, porque com certeza a gente tem resposta, a gente estuda isso há muito tempo. A Memed, em especial, privacidade de dados é um negócio que, assim, o nosso negócio não existe sem isso. A gente, inclusive, fez um mapeamento com uma consultoria francesa que chama Beija-Flor e passou pela GDPR lá. A gente já está numa fase super avançada, a gente tem um mecanismo de gestão de consentimento e versionamento extremamente complexo. Cada nova funcionalidade tem uma atualização dos termos, tudo fica registrado, é livre, o paciente pode retirar a qualquer momento. Então, assim, o cuidado que a gente tem, acho que eu não consigo dar em detalhes, porque eu também não sou de tecnologia, mas eu vejo, assim, com o nosso time, sabe, o cuidado que eles têm, e a gente está super aberto aqui para contar. Thaís, 2 dúvidas. Deixa eu só finalizar, antes, bem rapidinho, nós já estamos 1 hora, mas acho que vale a pena. O que você comentou é extremamente relevante, Vanessa, porque, assim, a gente tem muito mais, a gente fica muito mais suscetível a alguma falha se a gente, por exemplo, tiver um prontuário físico que está, às vezes, acessível por colaboradores que, sem querer, pode tirar uma foto no WhatsApp, como a gente já sabe que aconteceu. Então, eu acho que o que você bem comentou da questão de servidores, de infraestrutura da Memed, como da MedPlus, de utilizar plataformas, né, extremamente altamente custosas, mas muito tecnológicas, né? E realmente, assim, a gente sabe de tudo que está envolvido, mas você está realmente favorecendo, como você bem comentou, Vanessa, esse ecossistema, porque você está realmente à mercê de ter um vazamento de algum prontuário ou de alguma prescrição, como você bem comentou. É muito mais fácil que isso aconteça, às vezes, fisicamente, do que na parte digital, online, né? Então, acho que é importante ressaltar, o perigo é muito maior do físico, e a gente ainda observa muito
a gente ainda é muito preso a papel, né? Então, a gente precisa realmente, assim, aproveitar essas ferramentas que estão disponíveis para realmente a gente se digitalizar, né? E nos ajudar realmente para que a gente tenha o menor risco possível, né? Sim. E aí vamos para as duas dúvidas lá, Vanessa. Vamos. Assim, são bem comuns. A primeira delas a gente escuta exatamente essa frase. A minha assinatura não saiu no receituário de controle especial. Aí a gente, não, o QR Code não saiu no receituário da minha assinatura. Então, a pessoa, ela associa o QR Code, né, que eu mostrei, vou voltar aqui com a tela, porque acho que ilustrando fica mais tangível. Mas quando a gente mostra a receita impressa mesmo, não essa, a primeira que eu mostrei, deixa eu diminuir um pouquinho a tela aqui, vai ficar mais claro, ó. Então, mesmo a receita física, tô mostrando? Tô, né? Mesmo a receita física, ela tem um QR Code no rodapé, tá vendo? Ó, acesse a receita digital. E aí o médico scrolla aqui e fala, poxa, mas cadê o QR Code aqui do receituário de controle especial? Ai, não assinou. Mas o que acontece? O QR Code, ele é um canal, ele é um meio, assim como o link, para que a farmácia, o laboratório de exames, ou até mesmo o RH de uma empresa, né, quem quer que precise validar esse documento, consiga checar. Como eu falei, a receita, cadê a assinatura física? Que não tem nenhuma rasura, nenhum desenho, né? Teve um médico até que perguntou pra gente, não tem como colocar uma imagem? É tão estranho, mas que fica voltando alguma coisa. A gente falou, então, doutor, na verdade, quando a gente bota algum desenho, isso pode gerar até mais confusão, porque o farmacêutico, às vezes, até um pouco despreparado, desinformado, pode olhar e falar assim, tá assinado, né? E dispensar a receita. Só que uma imagem é facilmente copiada, né, gente? Eu vou lá, fotografo uma imagem e aplico em cima de um arquivo. Isso não é a sua assinatura, né? Não é uma validação digital, e por isso que é tão seguro, porque não é visível. Ela fica no código, né? Então, o que a farmácia precisa fazer? Pegar esse arquivo e submeter num validador, e o validador vai dizer, tá certo, né? É assim que funciona. Então, por isso que o QR Code, ele não precisa aparecer em todas as páginas, inclusive ele é o mesmo, o primeiro que aparece lá vale para todo o arquivo, então fiquem tranquilos, ele não é sua assinatura, ele é só um meio para você conseguir identificar, beleza? E a segunda coisa, eu acho que é bem comum com qualquer tecnologia, né, Thaís? Qualquer tipo de instabilidade. Pode vir da sua internet local, puxa, sei lá, aconteceu alguma coisa aqui na minha cidade, hoje não tá funcionando, tá lenta a minha internet, ou então, de fato, eu tive algum problema na MEMED ou na minha autoridade certificadora. Às vezes acontece que um dos fornecedores, como o teu certificado, tá num pico de instabilidade. Muita gente usando ao mesmo tempo, sobrecarregou de alguma forma, enfim, foi inesperado. É óbvio que a gente trabalha para que isso nunca aconteça, né, Thaís? A gente trabalha para que, mas especialmente nessa pandemia, teve uma adesão enorme. Para vocês terem uma ideia, hoje, das receitas enviadas por SMS, 90% delas são assinadas na MEMED. Era 15% em março. Olha quanto médico aderiu, isso é super legal. 1.500.000 receitas, gente, 90% assinado. Então, isso é muito legal. E eu acho que veio para ficar. O médico que já se habituou a assinar, vai continuar usando, né? E é bom para todo mundo. E aí você imagina que acontece, né? Como que eu faço? Estou com o paciente na minha frente, tá lento, aconteceu alguma coisa. O que a gente sempre sugere? Poxa, seja o mais transparente possível com o seu paciente. Se você está atendendo via telemedicina, priorize fazer a receita enquanto você está com o paciente ainda na call, porque isso mudou o comportamento, né, Thaís? Como é por vídeo, a gente viu uma inversão. Agora, muitas vezes o médico encerra a consulta para depois fazer a receita e mandar depois. Só que daí ele não tem mais a oportunidade de falar com o paciente, e é importante. Então, guarda um pouquinho mais, faz com ele ainda te vendo, te ouvindo, porque aí você consegue até, por exemplo, falar, olha, tá tendo algum probleminha aqui, não sei se é local e tal, eu vou aguardar 20 minutos, 15 minutos e vou tentar de novo, então espera para ver se no seu celular chega o número, né, eu vou até repetir aqui, que você recebe o SMS, é o 24717, é um número fixo. Então, dá até para o paciente precaver, olhar se ele não bloqueou esse número. Às vezes, lá atrás, ele recebeu alguma coisa e bloqueou, ele pode desbloquear para receber. Ou então, por exemplo, puxa, na Solute ou em alguma autoridade certificadora, parou de funcionar. Manda sem assinar. Até uma das médicas perguntou, eu quero mandar sem assinar. Você pode, doutora, você pode. Ela especialmente se você está numa presencial, que você assinou a física, você não precisa assinar a digital se você não quiser, não precisa. Como que você faz? Você não ativa a assinatura, manda, vai subir uma doc que vai dizer assim,
como você prefere assinar? Digital ou de outra forma? Você vai colocar assinar de outra forma, que ele está entendendo que você vai assinar via física, então não tem problema. O paciente, quando ele abrir no celular, vai mostrar lá, não assinada, porque a gente precisa proteger isso também, né? Mas ele vai ter a física, então você consegue. Então você pode falar para o paciente, olha, tô tendo algum problema aqui com o meu certificado, eu vou te mandar a receita sem assinar, e daqui 15, 20 minutos eu tento de novo. Quando você for lá, doutor, em reemitir, vai ser legal. Vou mostrar, tá, Thaís? Desculpa, que já faz tempo, mas essa é importante. Então, puxa, mesmo. Mandei sem assinar, e agora o que eu faço? Deixa eu abrir minha receita aqui, ó. Vou até voltar aqui na tela inicial. Abri aqui a Memed, vou recuperar a última receita do meu paciente, né? Normalmente o nome já vem preenchido na MedPlus, ele já vem do cadastro. Bem. Vou pegar a última receita aqui que eu fiz para o paciente Vanessa, vou clicar, e aí eu vou ter duas opções, editar uma cópia e remitir. Isso aqui é bem legal. O editar uma cópia, doutor, é quando você quer fazer a mesma receita que você fez, só que para a data de hoje. Então, exemplo assim, eu tenho um paciente crônico, toda vez que ele vem no meu consultório, eu refaço a receita, eu posso aproveitar a última, não preciso fazer do zero, né? Agora, não, eu quero emitir a mesma data, a mesma hora, então é exatamente esse cenário. Puxa, tive que mandar sem assinar e agora eu vou tentar de novo. Reemitir, ele já vai abrir na segunda tela, tá vendo? Ó, a receita já tá preenchida, tá tudo certinho. E aí eu vou clicar, no meu caso já foi, ó. Mas ele daria a opção de você habilitar aqui a assinatura para enviar novamente, ou então, puxa, vou confirmar um número, meu paciente não recebeu, será que eu não digitei errado, ele trocou de número? Ó, paciente, o seu número é esse mesmo? Não é? Troca o número, manda de novo, né? Você consegue fazer isso. E aí, Thaís, vou aproveitar para falar um negócio bem importante também. É bem comum que o médico mande mais de um link, mais de uma receita. Isso é comum, né? Ah, puxa, mandei que separar, ou algo assim. Também, se você for mandar um atestado, ou uma justificativa, um encaminhamento, algo em texto livre, o sistema, o texto livre, ele não tem como entender o que é. Então, se você fizer junto medicamento e atestado, ele vai sair junto. Ele vai poder entender, talvez, até uma orientação, algo assim. Quer fazer separado para o paciente receber duas coisas? Clica em nova prescrição e aí coloca o seu atestado aqui. Atesto, pororó, texto livre, vou colocar aqui o que eu quiser. Beleza. Mas, fui aqui, vou até voltar lá no reemitir para mostrar. Cheguei aqui no final, tem alguns médicos, Thaís, que às vezes, pela facilidade, enfim, ou nem viram isso aqui, eles clicam em editar receita. Só que no momento que o médico clica em editar receita, ele faz isso aqui, ó. Ah, deixa eu apagar, e agora eu vou colocar o que eu quero. No momento que ele faz isso, ele tá modificando a receita anterior. Por que esse botão existe? Existe para quando de fato o médico cometeu alguma falha. Imagina assim, ó, prescrevi um medicamento para uma criança e na hora coloquei a posologia de adulto, puxa, mandei, agora eu lembrei, puxa, não é essa posologia. Eu preciso editar, e editar de forma que a receita anterior não apareça mais, porque imagina uma mãe com duas receitas bem parecidas sem saber qual que é a dosagem, né? Então o médico tem essa alternativa, assim como ele tem a alternativa de apagar uma prescrição, até vou chamar aqui de novo a Memed, ele pode excluir uma receita, puxa, nossa, fiz errado, sabe o que? Vou apagar, vou excluir, vou fazer de novo. Ele pode, porque é um direito dele, né? Então, aqui eu consigo clicar, ó, quando eu clico em excluir, gente, quando você clica aqui no xizinho, você tá apagando a receita mesmo, tá? Se o paciente for abrir a receita no celular, vai aparecer assim, receita excluída pelo médico. É importante você ter essa funcionalidade, né? Mas preste atenção, tem alguns médicos que às vezes, por exemplo, puxa, não quero essas caixinhas aqui, deixa eu clicar nesse xizinho para tirar. Só que ele tá apagando a receita, né? Então, a gente sempre... Se quer fazer uma nova receita, usa o botão nova prescrição, né? Vem aqui, clica em nova prescrição, que você vai mandar para o mesmo paciente outro link. Ele vai ter dois, um com seu atestado e outro com medicamento, por exemplo, né? Então, ele tem essas opções. Acho que é isso. Ótimo, Vanessa. Ficou... A gente aprendeu tudo sobre Memed. E aí, como você citou no início, eu tenho blog, né, para tirar todas as dúvidas. O time da MedPlus está à disposição. O time da Memed também. Alguns que se inscreveram na live hoje, eles comentaram, eu ainda não uso, quero utilizar, então nossa equipe vai estar em contato, é muito bom isso, então a gente vai estar em contato. Eu acho assim, a gente já passou de 1 hora. Vanessa, obrigada, muitíssimo obrigada, a gente da MedPlus só tem a agradecer vocês, vocês sabem que a gente trabalha muito aí para que a gente realmente possa fazer a diferença, como você falou, né? E fazer a diferença para o médico e para o paciente lá na ponta.
Gente, obrigada por estarem aí junto com nós nessa 1 hora. Obrigada por terem reservado esse tempo. Espero que quem não pôde estar com a gente assista a gravação. Obrigada pelos comentários. Né? A gente só tem a agradecer mesmo, tá? Boa, obrigada. Obrigada mais uma vez pelo convite, Thaís. Gostei muito. Espero que não seja útil. A gente pode fazer uns fóruns aí de LGPD, já tem tema, né? E Show. Contem com a gente. Foca na MedPlus mesmo, que é o principal canal. E se precisar, aciona a gente está super à disposição, 24/7, que vocês precisarem, beleza? Muito obrigada mais uma vez. Uma boa noite. Boa noite a todos, gente. Até a próxima. Um abraço.